Ó, eu já quero começar o programa de hoje, hein? Rezando pela Judite. Judite, você é de Santos. Estou rezando por você, viu? Pelas suas intenções, pelos seus pedidos. Antônio Carlos, lá de Maceió. Dalcides, estou precisando de oração. Minha mãezinha vai ser internada nesta sexta-feira. Então, ó, Antônio Carlos, vamos colocar a sua mãezinha em oração. Daqui a pouquinho eu vou começar a novena Maria Passa na Frente e eu vou trazer essas intenções e esses pedidos todos, inclusive você que ao longo do programa vai me mandando a sua mensagem. Eu quero também começar esse programa falando de um assunto importante, sério, que muita gente diz assim, Dalcides, estou passando por isso. Quanta gente que me escreve, a depressão. A minha produção conversou com a psiquiatra Maria Fernanda e a psicóloga Naira Antunes. E a gente passou a entender um pouquinho melhor o que é que significa depressão e quais os tratamentos. Acompanhe. A depressão, a gente fala que ela é um transtorno e não uma doença. Porque doença a gente sabe a causa. Olha, eu tenho uma amidalite. Pronto, eu sei que uma bactéria foi lá na minha garganta e me fez ficar doente com dor de garganta. Na depressão, ela é um transtorno porque a causa é multicausal, é multifatorial. São vários fatores que contribuem para que eu deprima. Para a gente falar que alguém tem depressão, essa pessoa tem que ter tristeza a maior parte do tempo ou o que a gente fala de anedonia. Tem muita gente que às vezes não percebe que está deprimido porque acha que tem que necessariamente sentir tristeza. E não. Se a pessoa sente que de repente as coisas que ela fazia antigamente não tem tanta graça, é como se tivesse um véu preto e branco e que tirasse a cor das coisas, isso é o que a gente chama de anedonia. Então, se a pessoa apresenta esse sintoma, ela também pode estar deprimida. A gente percebe um cansaço frequente, a gente percebe também alterações na memória, alterações na concentração, a questão de alterações na alimentação, ou a fome é maior, ou uma diminuição no apetite muito grande, a questão do sono também, né? A gente vê que tem muito essa questão da sonolência excessiva ou também a questão da insônia, né? Essas duas coisas podem aparecer, esses dois sintomas podem aparecer. E aí elas também podem evoluir para sintomas mais graves, que aí incluiriam ou pensamentos de morte, uma própria ideação suicida, onde ela acha que a vida não tem mais jeito, ela está com uma desesperança tão grande que ela não vê mais saída. De modo geral, uma coisa que é bem característica na depressão e que é algo que é importante a gente estar atento para poder intervir depois, é esse isolamento, é esse cansaço, essa fadiga intensa que impedem a pessoa de agir. O psiquiatra, ele vai primeiro fazer o diagnóstico para avaliar se o paciente tem critérios para depressão ou não. É que a depressão, ela tem vários níveis. A gente tem a depressão leve, a moderada e a grave. Só que quando a gente tem a depressão leve, tem vários estudos mostrando que tem medidas comportamentais que a gente pode estar fazendo que não envolvem o uso de medicação. Para quadros moderados e graves, aí o psiquiatra vai introduzir então um antidepressivo e se houver aqueles sintomas mais graves, como eu disse, de pensamentos de morte ou um próprio risco para a vida da pessoa ou alucinações visuais ou auditivas, também de repente ele vai associar um antipsicótico, mas aí ele vai fazer o tratamento medicamentoso. Quando a gente vai para terapia, para tratar uma depressão, a gente tem que estar muito atento e ajudar a pessoa que está à nossa frente a estar atento a, desde quando ela está se sentindo assim, as circunstâncias relacionadas à depressão. As pessoas que fazem terapia, elas melhoram, mas o cérebro delas muda. E isso é muito legal, porque a mudança que a medicação faz é diferente da mudança da terapia. Então, o tratamento ideal é envolver os dois. Dentro da terapia, da psicologia, é você criar um plano de ação para ajudar aquela pessoa a desenvolver atividades, retomar o seu dia a dia, retomar a sua vida, porque esses pequenos passos que ela for conseguindo dar vão fortalecê-la e ajudá-la no enfrentamento da depressão.
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando a gente fala de fé, quando a gente fala de religião, é só importante a gente entender que é muito individual de cada um. Então, dentro da terapia psicológica, a gente vai focar muito naquilo que é importante para aquela pessoa, nos valores daquela pessoa. E quando a gente percebe os valores dela e a fé entra aí como um valor, que é um recurso, um instrumento muito importante, a gente também percebe que seguindo esses valores, ela conseguindo se direcionar e orientar a vida dela junto a esses valores, isso acaba sendo muito saudável, isso acaba sendo muito terapêutico. Pessoas que têm uma fé, uma religião, elas tendem a ter menos casos de depressão e quando elas deprimem, porque pode acontecer, a recuperação e a remissão, ela é melhorada, ela é mais rápida do que aquelas que não apresentam. Então, a fé nesse sentido, ela entra como um instrumento super importante para aquela pessoa que vai ajudar, que vai dar o suporte, que vai dar o amparo, né? Que vai dar a esperança, que vai dar o sentido e aquela capacidade de conseguir se projetar lá na frente. E isso é super importante. Às vezes, na maioria das vezes na depressão, lá na frente fica muito obscuro. E a fé nesse sentido a gente percebe nas pessoas que a gente atende que ela vem justamente para limpar um pouquinho isso e a pessoa conseguir se ver melhor lá na frente. Além do amparo da comunidade, das pessoas que estão ali, que pensam como ela, dentro de uma religião, por exemplo, de uma igreja, né? Isso tudo vem para dar um maior suporte. Só ficam as lembranças de tudo. Eu ainda não acendi minha vela, mas daqui a pouquinho eu vou acender essa vela. E ali então eu vou começar a novena Maria Passa na Frente, colocando a sua intenção, o seu pedido. Seja ousado, sabe, nas coisas que você pede. Peça com fé. Me dá um minuto, vai lá. Eu quero ir para o intervalo, mas antes eu quero dar uma olhadinha quem está me pedindo orações. Jotamir Santos Sacramento me escreveu e disse assim: Dalcides, mora em Salvador, eu venho pedir para que você ore pela minha família. Eu vou rezar por você, por todos aqueles que estão desempregados, por todos aqueles que estão em busca de uma oportunidade, que esse novo mês que está só começando possa vir repleto de boas notícias. Me dá um minuto e eu volto já já pedindo nessas intenções. O teu